E o destaque de hoje é para a alta do café, subiu mais de 3% em Nova York. Mercado futuro brasileiro também acompanhou a alta internacional e é uma das cotações mais fortes dos últimos 10 dias, já que o mercado vinha aí em processo de perda de valor. O que movimentou esse mercado hoje foram as notícias envolvendo o clima e também um relatório da Organização Internacional do Café que prevê aumento de demanda superior a 2% nos próximos anos. O número é além daquilo que estava sendo estimado até então, ou seja, você já tem uma escassez de oferta com uma perspectiva de demanda mais alta, a tendência parece ser muito positiva. Hoje, café tipo bebida dura em Minas Gerais encerrou cotado a R$ 500 por saca. Produtores estão segurando as vendas porque acreditam que o preço ali na frente vai ficar melhor. Mas quem traz os detalhes deste mercado para a gente hoje é o analista Marcos Magalhães, que está conosco por Skype. Muito boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui no Canal Rural levando informações aos cafeicultores do Brasil. Para a gente também, Marcos. Agora nos conte, esse movimento de hoje aponta uma tendência? Daqui para frente vamos ver novas altas nas cotações? Olha, tecnicamente o fechamento foi muito interessante. O março lá buscou os 200 centavos por libra-peso, rompeu, terminou um pouquinho abaixo disso, mas tecnicamente terminou os trabalhos marcando uma nova máxima. Então, tecnicamente, o mercado projeta a continuidade deste movimento de compra. Está certo? Como subiu bem hoje, é possível que amanhã, na abertura dos trabalhos, possa ter, assim, alguma realização de lucros passageira, mas eu, particularmente, acredito que o mercado é muito mais para cima do que para baixo, em função de algumas variáveis que você mesmo já elencou, como a divulgação que nós tivemos hoje no mercado, da própria OIC, indicando que ela acredita que o mundo continue a crescer o consumo 2,5% ao ano, de agora até 2020. Quer dizer, projetando que realmente nós só temos o que sempre falo quando eu converso com as pessoas de café, que a única certeza que o mundo tem no mundo agrícola, e no caso específico do café, é que o consumo cresce. O restante é tudo imprevisível, porque nós temos uma imprevisibilidade climática que joga dentro da área produtiva também uma imprevisibilidade produtiva. E um detalhe interessante é que os estoques mundiais, apesar de serem grandes, eles são menores do que já foram e com dificuldade enorme de serem recompostos na velocidade em que ele caiu. Então o mercado caminha, você olhando para frente, para uma situação de que cada vez mais os consumos vão ser constantes e crescentes e os estoques cada vez mais vão ser menores do que já foram. Então a tendência é que os preços do café, acredito eu, se mantenham aí em níveis interessantes. E com detalhe, com dólar de 2,60, né, como diz o outro, ninguém merece. A gente tem que ter uma recomposição da perda em reais. Muito bem colocado, Marcos. Agora, essa situação, café bebida dura, sul de Minas Gerais, R$ 500 por saca. Produtor de arábica que está esperando para vender, acreditando em preços melhores, está tomando a decisão correta? O mesmo ocorre para os produtores de Conilon. Você passou para a gente de R$ 275 a R$ 280 por saca. Ele vai ter mais renda com preço mais alto por saca daqui para frente. Olha só, eu acredito que o momento não é de venda, não. Eu vou ser bem honesto. Mas por que eu estou acreditando nisso? Pelo fato de que, no caso específico do Conilon, nós ainda temos uns 6 meses para chegar à próxima safra. Já saíram negócios para a safra de 2015, para entrega abril-maio, a R$ 300. Então, se o futurão já está indicando 300, por que vender agora 275, 280? Então, o mercado tende a buscar esse número porque eu acredito que nós vamos entrar a safra do ano que vem, tanto para Conilon quanto para Arábica, com níveis de estoques, de carryovers, como eles chamam em 1º de junho, os mais baixos da história da cafeicultura no país, em função de termos tido uma safra pequena, termos tido embarques volumosos e estarmos caminhando para uma safra complicada com relação ao volume. Então, eu acredito que o momento é muito mais de acompanhamento do que de venda. E com detalhe específico, no caso específico do Arábica, se nós fizermos um paralelo de 40 dias atrás, o mercado era 2,27 em Nova York e café duro era 500, 510 contra um dólar de 2,20. Hoje o dólar é 2,60, o mercado é os mesmos R$ 500 e Nova York é 200 centavos por libra-peso. Então, em dólar, o café é mais barato do que era há 50 dias atrás. Era em reais, a gente tem essa artificial
sensação que o mercado subiu. Na realidade, ele só corrigiu a perda cambial que se teve. Então, eu acho que o mercado indica que nós vamos ter ainda grandes emoções no front. Acho que a Bolsa continua a melhorar um pouquinho, o dólar continua a puxar em função desse estresse que nós vivemos no país hoje, tanto politicamente como economicamente falando. E dentro desse cenário, eu acho que os preços podem se sustentar. E com detalhe, eu até dei uma entrevista aqui no Espírito Santo na semana passada, que pouca gente fala, é que com o aumento do dólar, os custos de produção do café subiram drasticamente. Nós vamos ter agora em janeiro um salário mínimo de 822. Os adubos defensivos já começam a subir porque o dólar subiu. Deve existir um realinhamento tarifário na área de energia, como já houve em alguns estados. Então, o cenário à frente, em função dessa elevação cambial, é de aumento de custos. Então, a gente tem que entender que o café tem que subir de preço, senão fica inviabilizada a cultura em função de todos esses problemas que a gente vai ter que enfrentar de agora até 2015. Muito bem lembrado, Marcos. Para encerrarmos, temos 30 segundos. As chuvas que estão previstas para voltar ali para a região de Guaxupé, Minas Gerais, mais de 50 milímetros nos próximos dias. E lá para dezembro, ainda uma chuva mais escassa. Como isso repercute lá nos cafezais? Olha, realmente a chuva é prevista, deve cair do dia 25 ao dia 2 de dezembro, volumes grandes, Minas Gerais, Rio de Janeiro e até o Espírito Santo. Eu acredito que seria uma boa condição das lavouras de conseguir ganhar saúde, mas nem de longe essa chuva terá forças para imprimir um ritmo novo na safra de 2015. Porque a árvore tinha que crescer, o que a árvore tinha que dar flor, o que a árvore tinha que indicar de potencial produtivo para 2015, já indicou. Uma chuva agora, ela não reverte o problema, mas apenas dá uma sobrevida às lavouras e uma sobrevida às cidades que precisam de água para tocar a vida, não tem jeito.